Boa noite, estamos entrando aí ao vivo. Vamos ver os comentários, se já tem alguém aqui acompanhando. Hoje nós vamos falar aí, pessoal, sobre o curso técnico em segurança do trabalho, tá? Se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, pode mandar nos comentários, a gente vai estar respondendo no final, tá ok? Pode ficar à vontade. Olá, Washington. Alô, Macapá, tá aí marcando presença, acompanhando a live nesse assunto muito importante sobre segurança do trabalho, né? Segurança do trabalho tem que ser mais difundida no Brasil. Infelizmente, quando se fala em segurança do trabalho, em técnico em segurança do trabalho, muitas vezes a gente só pensa, né, que o técnico de segurança do trabalho só está ali para fiscalizar a questão de uso de EPI, e está ali só para distribuir EPI, fazer alguns treinamentos, mas não, segurança do trabalho é muito importante, reflete na empresa, reflete na sociedade. Nós vamos estar abordando esses temas com mais cuidado durante esta live, tá ok? Olá, Camila de Riachinho. Ô Washington, não perca tempo, realize esse sonho. Está falando aqui que o sonho dele é fazer esse curso. O Senai está proporcionando este curso, tá? Inclusive, deixa eu falar logo aqui para você, Washington. Vem você e seu amigo, vocês dois pagam apenas uma matrícula. E estão os dois aqui já matriculados, só aguardando aí o dia de iniciar as aulas. Então não perca tempo. Fala, Roberto. Sim, tem como você se inscrever. Você pode estar se direcionando aqui ao Senai, você pode estar indo também no link aí na bio, né? E você pode estar comunicando, né? Tirando as suas dúvidas acerca das inscrições. Eletrotécnica hoje não, hoje é só segurança do trabalho. Então, pessoal, vamos entrando então, né? Vamos iniciar a nossa live. Vamos iniciar a nossa live aqui. Eu me chamo Pedro Barbosa. Sou graduado em Administração de Empresa, pós-graduando em Gestão da Qualidade e Produtividade e também sou técnico em Segurança do Trabalho. Já atuei após a minha formação, inclusive formei na melhor escola, né? Escolhi Senai, lógico. Atuei praticamente em todos os segmentos da região, então tenho aí uma boa experiência de vivência de campo, de conhecer tipos de negócio, de conhecer particularidades que só quem está dentro consegue ver, consegue perceber. Então eu tenho essa bagagem toda aí de vivência, de prática, e estamos aqui aguardando você para poder compartilhar um pouco do que eu já tenho de vivência e de formação e também aprender com vocês, tá ok? Porque o ensino é desta forma, é uma via de mão dupla. Você transmite o que você já conhece, o que você entende, mas também você aprende. Talvez você esteja inserido em um tipo de mercado, um tipo de negócio que eu não tenho
esta vivência e você já pode me passar particularidade, e isso vai enriquecer mais ainda o processo de aprendizagem, tá ok? Pessoal, o que é ser técnico em segurança do trabalho? Eu quero iniciar esta live com essa definição. Por quê? Técnico em segurança do trabalho eu não considero nem como uma função, eu considero uma missão. Ser técnico em segurança do trabalho é uma missão em que eu tenho vários colegas aqui atuando em Araguaína, fora de Araguaína, fora do estado. Todo dia eles estão lá evitando acidentes de trabalho, todo dia eles estão lá evitando doenças do trabalho, tá? Através de treinamento, através de inspeções. Então, esta missão que o profissional técnico em segurança do trabalho ele desempenha todos os dias. Pense só comigo. Todos nós trabalhadores, nós temos sonhos, queremos alcançar objetivos. E muitas vezes esses sonhos, esses objetivos, eles são cessados, eles são tirados da pessoa, tirados do trabalhador por causa de um acidente de trabalho, por causa de uma doença relacionada à atividade que ele executa de uma forma que não tem a devida proteção. Então o técnico de segurança do trabalho está ali com o olhar técnico, com a formação que ele adquiriu para poder evitar, para poder dar continuidade aos sonhos daquele trabalhador. Porque uma coisa mais importante é, no final do expediente, retornarmos para casa de forma segura. Estamos lá, temos lá nossa esposa, filhos, pais, esperando a gente, que a gente volte e volte bem, volte com segurança, da mesma forma que saiu. E pode acontecer imprevistos, acidentes de trabalho, né, que pode tirar essa oportunidade do trabalhador de voltar para casa, voltar com segurança. Então, esta é a missão do técnico em segurança do trabalho, proteger a integridade física do trabalhador. Quando a gente atua nas empresas, muitas das vezes a gente chega, aí o trabalhador já começa, lá vem aqui, aquele cara é muito chato e tal. E a gente está lá para corrigir alguma coisa que está errado, alguma coisa que está fazendo mal para ele mesmo. A gente chega porque a gente começa a trabalhar a consciência do trabalhador. A gente começa a explicar, olha, não é desta forma. Se for dimensionado um protetor ocular aqui para você utilizar, é porque os níveis de ruído estão acima do limite de tolerância, então você tem que usar o protetor. Então, o técnico em segurança do trabalho, ele trabalha essa parte de conscientização dos trabalhadores no decorrer da sua jornada de trabalho todos os dias. Então, ser técnico de segurança do trabalho é muito mais do que uma função, é uma missão que temos que desempenhar a cada dia, né? Porque nós cuidamos do que a empresa tem mais valioso. O que é? É vidas, que é o ser humano, é o mais importante de tudo. E é isso que o técnico de segurança do trabalho está ali todo dia fazendo a sua atividade, fazendo durante sua jornada de trabalho, protegendo a integridade física do trabalhador. O técnico de segurança do trabalho, pessoal, a gente não cria regras. O técnico de segurança do trabalho, o máximo que a gente pode fazer é desenvolver procedimentos para um trabalho seguro. Mas o técnico de segurança do trabalho, ele trabalha baseado em normas de segurança, né, em normas, né, que as NRs são 37 NRs. Existe NR que aborda um segmento específico, outros já fala de uma forma geral, entendeu? E nós vamos falar algumas NRs aqui. Como nós estamos falando sobre técnica em segurança do trabalho, eu queria abordar um pouco sobre a NR4. A NR4 é que regulamenta, né, o SESMIT, que o SESMIT é o Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho,
que é uma das possibilidades da empresa contratar o técnico de segurança do trabalho para compor o SESMIT, mas existe outras formas do técnico atuar nas empresas, entendeu? Então nós vamos estar explicando aqui para vocês algumas particularidades sobre a profissão. Um detalhe super importante, pessoal, é que a profissão de técnico em segurança do trabalho ela é uma profissão regulamentada. É uma profissão que foi criada pela Lei 7.410, de 27 de novembro de 85. A profissão regulamentada é diferente das outras profissões. Por quê? Porque é uma profissão que é criada através de lei, onde deputados e senadores votam e tem uma sanção presidencial. Então, a profissão de técnico em segurança do trabalho é uma profissão regulamentada pela Lei 7.410 de novembro de 85. A NR4, como eu falei para vocês, a NR4 foi criada aí pela portaria 3.214 de 78. Então, ela traz diretrizes, particularidade sobre este profissional, né, que pode atuar, pode ser contratado para compor o SESMIT, o Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho, para desenvolver as atividades voltadas à prevenção de acidentes nas empresas, certo? E você me pergunta, Pedro, qual que é a vantagem realmente de eu fazer o curso técnico em segurança do trabalho? Primeiro, o que eu citei é uma profissão regulamentada, você tem uma segurança aí, não é uma função, não é uma profissão que vai acabar do dia para a noite. Muito pelo contrário, nós temos aí, inclusive, quando se teve essa preocupação de ter alguém na empresa para tratar sobre a proteção, sobre a prevenção de acidentes de trabalho, foi após a Revolução Industrial. Então nós vemos aí, por exemplo, que a indústria tem passado por várias transformações, várias mudanças e que só tem aberto mais caminhos para esse profissional. Por exemplo, a indústria 4.0 é uma realidade hoje. Eu acredito que isso vai trazer várias outras oportunidades para o técnico em segurança do trabalho estar atuando aí na prevenção de acidentes do trabalho, certo? Então, é um curso, além de ser uma profissão regulamentada, é um curso rápido. Por quê? Aí 1.200 horas, 2 anos de formação, comparado a graduações aí que a média é 4 anos. Então, para você ter uma ideia, existem profissionais hoje de nível técnico que é muito melhor remunerado do que profissionais que têm graduação, pós-graduação, para você ter uma ideia. Então, vale muito a pena você fazer o curso técnico em segurança do trabalho. A remuneração hoje está em média aí R$ 2.100 a R$ 3.500. Isto é uma média, mas existem particularidades que pode chegar muito além do que isso. Essas particularidades se dá ao profissional estar sempre atualizando, né, seus conhecimentos, estar sempre buscando novos conhecimentos. O técnico de segurança do trabalho pode também fazer o curso de bombeiro civil, por exemplo, para agregar mais a sua profissão. Ele pode fazer alguns outros cursos voltados à NR específica, o curso de higiene ocupacional também, que vai estar aí abrindo mais portas e oportunidades para este profissional. O campo de atuação do técnico de segurança do trabalho, como eu falei, ele pode compor o SESMIT, que aliás é uma obrigatoriedade da NR4, que isso significa a NR4 obriga a empresa, dependendo do grau de risco e quantidade de funcionário, a contratar o técnico em segurança do trabalho. Então, para cumprir a legislação, a empresa vai lá e contrata o técnico em segurança do trabalho. Aí você fala, Pedro, então o técnico em segurança do trabalho ele só vai atuar no SESMIT quando a empresa precisa desse profissional, então ele vai lá e contrata. Não, existe várias oportunidades que eu vou estar falando para vocês aqui. Por exemplo,
o técnico em segurança do trabalho ele pode atuar com consultoria. Se você quiser assim, não, eu não quero mais trabalhar em regime seletista, o que eu vou fazer? Você pode abrir seu CNPJ, você pode prestar serviços na área de segurança do trabalho, se você assim preferir. Você pode estar dando suporte, vendendo seus serviços para as empresas que precisam. Existem muitas empresas que me ligam em busca de treinamentos, muitas empresas que me ligam para pedir uma orientação, para perguntar, Pedro, essa situação assim, assim, assado, o que eu posso fazer? Qual é o respaldo nas normas? Entendeu? Então você pode vender o seu serviço, caso você assim preferir. E além disso, tem algum outro campo? Você pode me perguntar. Tem sim. Tem, por exemplo, a docência. Você pode estar atuando no caso de estar ministrando aulas. Tá? O profissional técnico de segurança do trabalho tem essa habilidade, né, para estar fazendo. E uma outra coisa também que está em alta. Isso está em alta. E contadores, técnicos contábeis estão aí correndo, buscando informação acerca do SST no e-social. O que é isso, Pedro? O que é isso mesmo? Porque, pessoal, é o seguinte, as empresas sempre foram obrigadas a cumprir a legislação trabalhista, as empresas sempre foram obrigadas a manter treinamentos, a manter programas de segurança, sempre foi obrigado a fazer isso. Só que muitas das empresas não faziam desta forma. Com a questão do e-social entrar e a obrigatoriedade de enviar informações previdenciárias para o governo federal, as empresas precisam de profissionais que saibam termos técnicos para poder interpretar o programa, para interpretar o laudo de insalubridade ou LTCAT e poder enviar essas informações para o governo federal. Por exemplo, o contador ele não vai entender o que é um limite de tolerância para um ruído, não vai entender que 85 é o limite permitido para uma jornada de 8 horas, acima disso, sem proteção é considerado insalubre. Por exemplo, o exemplo que eu dei aqui do ruído, mas eu poderia falar aqui de outros agentes também. Então, um profissional técnico em segurança do trabalho, ele vai ter esse conhecimento que ele vai adquirir no decorrer do curso. Então, se o escritório de contabilidade quiser fazer o envio dessas informações para o governo federal, porque hoje o que a gente vê no Brasil é que clínicas especializadas no trabalho e também empresas que prestam assessoria na área de segurança do trabalho estão pegando essa demanda, mas alguns escritórios de contabilidade falam assim, não, eu quero enviar dos meus clientes. O que vai acontecer? Ele vai precisar de um profissional que tenha esse conhecimento, essa base técnica em que você pode alcançar fazendo o curso técnico em segurança do trabalho. E essa é uma realidade que veio para ficar. Porque, por exemplo, a partir do ano que vem as empresas não vão poder mais emitir o PPP da forma que era feito, né? Impresso no papel, vai ser tudo digital. Então as empresas vão informar vão mandar essas informações previdenciárias, né, para o governo federal, e aí o governo federal vai estar com essas informações, né, e através daquelas informações é que vai ser emitido o PPP, que é o Perfil Profissionográfico Previdenciário. Então, para você ter ideia de que além das oportunidades que já tem hoje para o técnico em segurança do trabalho, nós estamos aí vendo que novos horizontes, né, abrindo, surgindo para o profissional de técnico em segurança do trabalho, para vocês terem uma ideia o quanto que é importante, o quanto que vale a pena você fazer o curso técnico em segurança do trabalho. Pessoal, uma outra coisa que eu trouxe para vocês, só para aumentar mais ainda a vontade de vocês fazerem o curso de técnico em segurança do trabalho, são alguns equipamentos aqui que a gente utiliza no curso. Eu trouxe poucos
porque aqui não cabe, mas o Senai ele tem um laboratório completo, tá, com todos os equipamentos necessários para fazer avaliações quantitativas. São poucas empresas no Brasil que têm um laboratório tão completo quanto esse do Senai. Eu falo isto porque eu estou vindo aí de uma atuação de 7 anos nessa parte de higiene ocupacional. Então eu sei o que eu estou falando. O Senai tem um laboratório completo que dá para você fazer análises, avaliações quantitativas de todos os agentes que for necessário fazer, tá? Eu trouxe aqui um dosímetro, tem outros modelos aqui, vou pegar aqui para vocês verem também. Olha aqui, vou tirar um aqui para falar um pouquinho sobre esse equipamento. O dosímetro de ruído, ele é utilizado na segurança do trabalho para fazer avaliações do ruído no ambiente de trabalho. Você vai colocar ele aqui no trabalhador, o trabalhador vai fazer suas atividades no decorrer da sua jornada de trabalho. No final do dia, o técnico de segurança do trabalho vai lá, encerra essa dosimetria e vai avaliar. Lá naquele ambiente tal que eu fiz essa avaliação deu 90 decibéis. E agora? Com base nessa informação, essa informação é útil para quê? Lembra do que eu falei lá do exemplo do ruído, que o limite de tolerância é 85 para uma jornada de 8 horas? Se deu 90, o que acontece? Está acima do limite de tolerância. Sabe o que isso pode acarretar? Pode acarretar em mais despesas para a empresa, porque a empresa vai ter, primeiro, que pagar a insalubridade, dependendo se ele não estiver utilizando o EPI, tá? Ele pode também tá tendo gasto, pode ter gasto com o trabalhador que vai adoecer. O trabalhador pode afastar daquele posto que ele executa sua atividade. Então eu vou pegar o trabalhador, se o trabalhador A adoeceu devido a estar exposto a um nível acima do limite de tolerância, sem a devida proteção, eu vou pegar o trabalhador B e colocar ali naquele posto de trabalho. Só que nós sabemos que habilidades são construídas no decorrer das atividades. Então o trabalhador A é mais hábil para fazer aquela determinada função. O trabalhador B vai vir, não vai desempenhar da mesma forma, não vai desempenhar com a mesma eficácia do que o trabalhador A. O que acontece? Perca também na produção. Não só apenas vai custear possíveis adicionais como insalubridade, né? Por exemplo, pelo agente de ruído, que eu estou explicando aqui agora, dando exemplo sobre o ruído, mas pode também tá tendo perca de produção, porque tive que afastar o meu trabalhador porque não estava com a devida proteção. Então, o técnico de segurança do trabalho vai saber operar o dosímetro, vai fazer a dosimetria. Então, deu 90 decibéis, está acima de 85. O que eu vou fazer? Qual a solução que eu vou trazer para a minha empresa? Vou dimensionar através daquelas informações. Realiza-se um laudo, dimensiona o protetor auricular adequado, né? Porque cada protetor, aqui outra particularidade interessante, que você que vai fazer o curso de técnico de segurança do trabalho vai aprender. Cada protetor atenua uma quantidade específica. Então não é qualquer protetor que vai servir para aquele posto, para aquela avaliação. Esse aqui atenua 14 decibéis. Esse aqui 20 decibéis. Então eu vou dimensionar o protetor mais adequado para aquela função, e aí o meu trabalhador vai estar protegido, o meu trabalhador não vai adoecer, a empresa não vai ser obrigada a pagar a insalubridade quando o agente está acima do limite de tolerância, por exemplo, tá? Um outro equipamento
muito interessante também, que é utilizado na engenharia ocupacional, que você que vir fazer o curso aqui no Senai vai estar aprendendo a utilizar. Olha só que interessante aqui a bomba de amostragem, tá? Aqui é o amostrador. Eu solicito, por exemplo, para o laboratório, eu quero avaliar a sílica livre particulado respirável mais sílica livre, por exemplo. Ele vai me mandar um cassete lá específico X. Eu quero avaliar, o trabalhador lá utiliza um produto que na sua composição tem formaldeído, por exemplo. Ele vai me mandar também aqui, ó. Esse aqui também é um coletor, só que ele é tipo tubo, tá? Então ele vai me mandar. Então você vindo fazer o curso aqui, você vai ter esta prática também de instrumentação, que é muito importante. Então me fala, Pedro, mas e aí? É só chegar e colocar esse equipamento, ligar, coletar, como que é feito? A depender do agente, você vai ter que calibrar a bomba de amostragem em uma vazão específica. Você vai vir aqui, ó. Vendo que aumentou a vazão? Então, a depender do agente, você vai ter que calibrar em uma vazão específica. Aqui a bomba de amostragem vai aqui na cintura do trabalhador e aqui vai ficar próximo às vias respiratórias, tá? E vai coletar o agente que eu estou a avaliar, certo? Então, você vindo ao Senai, você vai ter tanto teoria quanto prática. Como eu falei, o Senai tem aqui no Laboratório de Segurança do Trabalho, um laboratório completo. Tinha mais outros lá que eu poderia trazer, mas aqui o cenário é pequeno, não cabe. Tá? Aqui nós temos, por exemplo, o calibrador, que é utilizado junto aqui com a bomba de amostragem. Como eu falei a vocês, a depender do agente eu vou ter que calibrar a bomba em uma vazão específica. Então eu utilizo aqui o calibrador para chegar naquela vazão específica. Então você vindo fazer o curso, você vai aprender a manusear todos esses equipamentos, tá? Um outro equipamento que eu trouxe muito importante, principalmente para o nosso Tocantins, que é aqui, ó, o termômetro de globo. Que aqui nós vamos avaliar o calor no ambiente de trabalho. Olha só para vocês terem uma ideia, vamos falar aqui rapidamente, porque não vamos ter tempo para entrar nos pormenores. Mas reflita comigo, só para vocês terem uma ideia. Eu vou lá, avalio no ambiente de trabalho com o meu termômetro de globo. Eu vejo que o calor está acima do limite de tolerância. Esse limite de tolerância eu sei a depender da taxa metabólica. Esses são termos técnicos que eu estou utilizando aqui, que você vindo fazer o curso aqui, você vai estar familiarizado com isso, né? Você vai saber o que significa cada um desses termos técnicos. Então, você avaliou, está acima do limite de tolerância. E aí, o que acontece? Eu vou ter que implantar medidas para poder deixar o meu trabalhador protegido. Por quê? Porque o calor, além dele poder ser um agente insalubre, ele pode também ser um agente que dá aposentadoria especial. O que isso tem a ver, Pedro? A empresa em que eu sou contratado como técnico de segurança do trabalho, ele pode ter gastos, porque o meu trabalhador está lá exposto em uma condição insalubre e também uma condição especial em que ela vai ter que recolher uma alíquota maior para poder compensar o menos tempo de trabalho do meu trabalhador que está lá exposto à condição insalubre. Então, o técnico de segurança do trabalho ele vai saber operar o equipamento, ele vai saber alertar. Ele chega lá para a empresa e fala: olha, o trabalhador está trabalhando em uma condição insalubre, que pode gerar insalubridade
que pode gerar também a aposentadoria especial. Aí o empregador fala, ó, bacana, o profissional tem essa capacidade de fazer esse levantamento, de reconhecer esse risco, então ele vai lá e corrige a situação, o ambiente passa a ser salubre, aí ganhamos o trabalhador, que não vai adoecer, ganha a empresa, que vai reduzir custos, ganha também a sociedade. A sociedade, Pedro? Sim, claro. Vou te explicar aqui. Um acidente de trabalho, ele não reflete apenas, não perde apenas o trabalhador. Como assim não perde apenas o trabalhador? A empresa perde também. Por quê? Porque ele vai ter que custear alguns custos lá, ele vai ter que arcar com alguns custos que, se tivesse uma condição salubre, não iria ter esse gasto. O trabalhador, a depender da exposição, da doença ou do acidente, vai depender de quem? Da Previdência. E quem paga a Previdência? Todos nós. Então não é interessante para ninguém. Situações de acidente de trabalho, doença do trabalho, de ambiente salubre, não é interessante para ninguém. Então o profissional técnico em segurança do trabalho, ele vai ter esse conhecimento, ele vai ter essa capacidade de fazer o levantamento de risco, de avaliar os agentes e vai estar trazendo para o seu empregador possibilidades, soluções para poder minimizar gastos, custos desnecessários, por exemplo, tá? E além disso, como eu falei para vocês, ele pode também atuar prestando serviço, ele pode atuar também dando aulas, por exemplo, tá? Então, existe muitas possibilidades, existe um campo muito grande, né, de atuação para esse profissional de técnico em segurança do trabalho. E você, escolhendo o Senai, você já está fazendo uma boa escolha desde o início. O Senai tem aí todo um laboratório completo, tá? Para a gente poder estar trabalhando teoria aliado à prática. O Senai tem toda a estrutura, nos dá toda esta estrutura para a gente trabalhar e trabalhar da melhor forma possível, tá ok? Temos alguma pergunta? Vamos ver aqui se temos alguma pergunta. Esse profissional realmente precisa estar apto para orientar os trabalhadores? Sim, o profissional técnico em segurança do trabalho, ele tem que estar apto para orientar os trabalhadores. Muitas das vezes a gente erra por não conhecer, né? Então o profissional técnico em segurança do trabalho fazendo esse curso, ele vai ter essa visão, vai estar apto para chegar a orientar da melhor forma possível. Nós estamos aqui cobrando o uso do EPI de você, não é porque somos um cara chato, não, é porque nós utilizamos o dosímetro, fizemos a avaliação e vimos que o limite está acima do limite de tolerância. O nível está acima do limite de tolerância. Então você está usando esse protetor. Não é porque somos chatos, não é porque estamos aqui criando regras. É para a tua segurança. Então o trabalhador, o técnico de segurança do trabalho vai estar apto fazendo esse curso, vai estar apto para orientar da melhor forma possível o trabalhador e também a empresa em que ele atua. Vamos. Quantos equipamentos importantes? Realmente, Fran, muitos equipamentos importantes. E foram os poucos que cabiam aqui no estúdio. A gente tem mais equipamentos. A gente tem, por exemplo, o medidor de vibração, que a vibração também acima do limite de tolerância pode ser considerado insalubre. Então nós temos outros equipamentos também que não cobrem aqui no nosso estúdio, mas a pessoa vindo fazer o curso com a gente, ele não vai apenas ver, mas ele vai praticar, ele vai estar ligando, desligando, simulando, entendeu? Então vai ser show demais a pessoa vir. Vamos ver a outra pergunta. Darlene, muito bom. Vamos ver aqui outra pergunta. Boa noite, Jéssica. Porque a maioria das empresas pede 6 meses a 1 ano de experiência.
Natália nos perguntou. Natália, isso varia muito, tá? Inclusive existe mudança já aí. Se você observar bem, muitas empresas estão preferindo o técnico recém-formado, tá? Que ele vai ser moldado, digamos assim, conforme aquela atividade específica, entendeu? Então varia muito. Então não vamos criar isso como barreira e dizer, eu não vou fazer o curso porque vai pedir aí 6 meses de experiência no mínimo. Não, faça o curso, tente, tal, se capacite, busque conhecimentos e tal. Eu tenho certeza que vai abrir porta para você, tá? A Jéssica perguntou, o técnico de segurança pode atuar sem ser um integrante do SESMIT? Pode sim, Jéssica. A gente abordou isso no decorrer da apresentação. Ele pode prestar assessoria, por exemplo, para as empresas, né? Alô, Senai de Xambelá, nossos parceiros. Muito importante o tema. Cláudia falando. Boa noite, Cláudia. Alex fez Senai, fez a melhor escolha, né, Alex? Uma ótima escolha de curso, realmente. Ô, Roberto, você pode estar clicando no link aí na bio, né? E vai estar direcionando, tá? E você pode também estar ligando ou estar passando aqui para fazer a sua inscrição, tá ok? Então são essas as perguntas, né? O Austin, meu sonho é fazer esse curso de técnica de segurança do trabalho. Ô Austin, não perca tempo, venha realizar esse sonho, tá? Então pessoal, é isso aí, tá? Que a gente trouxe para vocês hoje, para tentar esclarecer, né? E que através desse esclarecimento você possa tomar essa decisão de vir fazer um curso técnico aqui no Senai. Eu não vou falar apenas técnica em segurança do trabalho, porque o Senai ele é muito atento à demanda da indústria. Então ele abriu vários outros cursos técnicos, além do curso técnico em segurança do trabalho. Nós temos o técnico em logística, temos o técnico de controle da produção, temos também o técnico em desenvolvimento de sistema, temos técnico em edificações, técnico em soldagem, entendeu? Então o Senai é muito atento a inovações, essas inovações, a demanda da indústria, então está sempre inovando, sempre buscando, tá? Então você não perca tempo, passe aqui no Senai. E o tema da nossa live é: vale a pena ser técnico em segurança do trabalho? Vale muito a pena, tá? O que não vale a pena é você querer resultados diferentes e fazer sempre as coisas exatamente iguais. Então vamos fazer a coisa diferente, vamos matricular, vamos iniciar um curso técnico no Senai, que você vai ver a transformação, a mudança na sua vida. O Senai tem uma missão muito importante, que é de transformar vidas, de mudar vidas, né? E essa mudança, essa transformação, ela é feita através do conhecimento, através da educação. E o Senai está aqui te convidando para vir fazer parte desta escola, a maior escola técnica de ensino técnico do Brasil. Tá ok? Obrigado, boa noite.